Neste vídeo falaremos sobre os 50 anos do fim do padrão ouro. Roda a vinheta. No dia 15 de agosto, completou 50 anos do fim do padrão ouro, no qual o dólar era apoiado. O ouro deixou de ser o parâmetro universal de valor do mundo, pois o dólar já era a moeda de valor utilizada nas trocas comerciais. O acordo que os Estados Unidos fez com a Arábia Saudita de só utilizar o dólar nas compras de petróleo, amarrando de vez o dólar com a commodity mais utilizada no planeta. Isso permitiu dinheiro sem âncora, sem limites. Naquela época, o mundo queria mais e mais dólares para alimentar o crescimento do comércio. As demais nações só confiavam no uso do dólar se Washington impusesse uma política de inflação baixa, limitando a oferta da moeda. O problema de uma democracia é que o presidente em exercício quer evitar a qualquer custo a desaceleração de sua economia e com uma guerra para pagar em andamento dos Estados Unidos no Vietnã e com um grande déficit comercial. E com este cenário, Nixon, pensando também em se reeleger, fez o que outros em seu lugar já fizeram no passado. A âncora do ouro seria como um limitante. E por mais que já estava impossível de manejar isto, juntou simplesmente a fome com a vontade de comer. Com um estalo ou uma canetada, em 15 de agosto de 1971, aboliu o padrão ouro de vez. Assim como o imperador Marcos Aurélio fez para bancar suas guerras com os povos germânicos. Ele degradou o valor de sua moeda por diminuir o peso do metal nobre por outro de peso de metal de menor valor, aumentando o seu valor de face. Ou como fez o rei Filipe II da Espanha, que para bancar suas guerras contra os holandeses e ingleses, a Guerra dos 30 Anos, nestes três casos, tanto os Estados Unidos como o antigo Império Romano, o antigo Império Espanhol, tinham líderes arrogantes que, além de pilhar suas respectivas populações via impostos, usavam também a desvalorização de suas moedas, tirando riquezas de seus súditos. Há um projeto interessante do Banco da Inglaterra chamado Um Milênio de Dados Macroeconômicos, que mostra que mesmo o uso de moedas de ouro e prata não conseguiram impedir o aumento de preços. Neste gráfico, temos cerca de 800 anos de história de inflação, do século XIII, época dos barões, até 1913. O nível de preços subiu cerca de 10 vezes. Mas após a canetada ou o estalo do Nixon, o custo de vida subiu 100 vezes, se comparado ao ano de 1913. Como podem ver, em menos de 50 anos conseguiram fazer 10 vezes mais do que levaram 800 anos para se fazer. Agora a impressão de dinheiro tem um novo nome, um nome chique e pomposo: Quantitative Easing, ou flexibilização quantitativa, onde o Banco Central do país pode criar eletronicamente grandes quantidades de dinheiro novo. E podemos chamar isso de dinheiro infinito. Pois é a nossa Infinity Money Saga deu as caras mais uma vez. O padrão ouro do Império Romano, moeda chamada sólidos, durou cerca de 700 anos, sendo utilizada por diversos outros povos, inclusive por povos bárbaros, até depois do colapso do Império Romano do Ocidente, e sendo utilizado muito no Império Bizantino, o que tornou o Império Bizantino da época como uma espécie de Suíça dos tempos antigos. Pelo simples fato de ser uma moeda confiável e utilizado, como eu já disse, por vários reinos. E a sua degradação se iniciou por volta do ano de 1055, quando o imperador bizantino Constantino IX ele reduziu a pureza do ouro. Então, foi um golpe nesse antigo padrão de ouro. Então, seus sucessores gostaram da ideia e começaram simplesmente a degradar a moeda. 100 anos depois, ela já valia só um terço do que valia. Isso fez com que outros buscavam alternativas confiáveis para fazer suas trocas comerciais, dando espaço para a ascensão de novas cidades-estados,
como Veneza e Florença, que passaram a emitir suas próprias moedas de ouro, os chamados ducados e florins, substituíram os sólidos dos bizantinos. A moeda de reserva internacional reflete o poderio de seus emissores, né? O médio nível de poder de seus emissores. E assim que estes impérios passaram a degradar suas moedas, eles passaram a minar sua própria população. Assim como o Império Espanhol caiu após seus conflitos com outras potências, e isso mudou, né? Não valia mais nada a moeda deles e foi substituído por outra, a libra esterlina do Império Britânico, que também caiu após o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo substituído então pelo dólar. Parece que a dominância de 80 anos do dólar pode estar chegando ao fim. Será que o ano que o helicóptero que resgatou as pessoas de um prédio no Afeganistão, sim, nosso ano, não faz lembrar o resgate de Saigon, no Vietnã? Sim, a guerra do Vietnã do nosso inestimável Richard Nixon. Por ironia do destino, a guerra do Vietnã marcou o início do declínio do dólar com o fim do padrão ouro, lá em 1971. Por isso que talvez o fim da guerra do Afeganistão, hoje, seja o último prego no caixão do padrão petrodólar. Qual será a nova moeda de reserva do futuro? Assim como na história dos outros padrões ouro, a humanidade ela sempre vai buscar alternativas melhores, confiáveis para continuar a fazer suas trocas comerciais. Qual será que vai ser o novo padrão ouro? Será que pode ser uma criptomoeda como o Bitcoin? Ou uma junção do Bitcoin com o ouro? Só o tempo nos dirá.